Olá! Hoje vamos aprender a converter dízimas finitas ou infinitas periódicas à forma de fração. Vocês já sabem converter uma fração na sua dízima. É fácil, por exemplo, 3/4. Como é que isto se faz? Dividem 3 por 4 e têm a dízima. Tem a dízima correspondente. Portanto, temos aqui um número racional representado na sua forma fracionária e na forma de dízima. Está bem? Pronto. Vamos então aprender agora a converter, a fazer o processo inverso. Portanto, aqui vocês aprenderam da fração para a dízima. Está bem? Agora vamos ver o processo contrário, da dízima para a fração. Então deixem-me... Bom, e temos que distinguir dois casos. Dízimas finitas. Pronto. Dízimas finitas são aquelas dízimas que têm a parte decimal finita. Por exemplo, imaginem que tem 1,25. É uma dízima finita. Porquê? Porque a parte decimal termina. Ou tem um número finito de dígitos. Agora, como converter estas dízimas finitas à forma de fração? Muito simplesmente. Façam o seguinte. Traço de fração. Escrevam 125. Portanto, ignorem a vírgula. Fica 1, 2, 5, 125. E agora reparem. Como 1,25 tem duas casas decimais, vocês vão escrever no denominador 100. Portanto, duas casas decimais, 2 zeros. Está bem? 1,25 é 125 sobre 100. Vamos ver outro exemplo. Imaginem que têm 0,37. Bom, 0,37. Mais uma vez, como sabem, escrevemos o número ignorando a vírgula. Fica 0,37. Mas, como sabem, o 0 à esquerda, neste caso, não está lá a fazer nada. Portanto, 0,37 escrito sem a vírgula, ignorando a vírgula, é 37. E agora, como o número de casas decimais é igual a 2, vocês vão dividir isto por 100 e, portanto, ficam com 37 sobre 100. Portanto, já estão a ver que nas dízimas finitas o denominador é sempre uma potência de 10. Vamos ver outro exemplo. Se tiverem, por exemplo, 43,7, como é que acham que fica? Bem, vamos escrever o número 437, ignoramos a vírgula. E agora, como só temos uma casa decimal, vão dividir por quanto? Por 10, exatamente. Portanto, 43,7 é 437 sobre 10. Ok? Então, um último exemplo. Imaginem, suponham agora que tem 2,324. Como é que acham que fica isto? Esta dízima na forma de fração fica. Reparem, escrevemos o número 2, 3, 2, 4, ignorando ali a vírgula. Portanto, 2.324. E agora dividimos por quanto? Ora, como temos 3 casas decimais, vamos dividir por quanto? Por 1000. Portanto, 3 casas decimais, 3 zeros. 1000. Percebem? Portanto, as dízimas finitas convertem-se de forma muito simples. Escrevem um número, ignorando a vírgula, e dividem por 10, 100, 1000, 10.000, consoante o número de casas decimais. Está bem? Agora sim, agora para terminar, 0,127. Mais uma vez,
escrevemos o número 127 ignorando a vírgula. Reparem que o 0 à esquerda, neste caso, não vale nada. Se eu escrever ali o 0, 127 é o mesmo que 127, portanto posso apagar o 0. E como há 3 casas decimais, 1, 2, 3, divido por 1000. Ok? Muito bem. Agora vem a parte mais complicada, que é a conversão de dízimas infinitas periódicas. Pronto. E vamos começar com um exemplo para vocês verem bem. Nós vamos querer converter 0,3333, etc., à forma de fração. Bom, como é que isto se faz? Isto obriga-nos a uma série de passos. Vamos ver com atenção. Então reparem. Vocês podem consultar isto no ponto 4 da sebenta, está bem? Ponto 4, página 3. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, para converter esta dízima infinita periódica à forma de fração. Primeiro, vamos igualar a x a dízima infinita periódica. Reparem que os 3 pontinhos são importantes. Os 3 pontinhos têm que estar lá, está bem? Indicam que o 3 vai continuar a aparecer indefinidamente. Pronto. Então, escrevemos x igual à dízima. Já agora, podemos escrever isto na forma mais simplificada. X igual a 0, e agora reparem, qual é o período da dízima? O período da dízima é o número que se repete indefinidamente. Neste caso, o período da dízima é o 3. Então escrevemos 0,3. Está bem? Podemos fazer isto assim. Ok. Vamos ao segundo passo. Em segundo lugar, vamos fazer o seguinte. O comprimento do período é 3. Ou seja, o número que se repete indefinidamente, o 3, tem um só dígito. Portanto, o 3 é um número com um só dígito. Portanto, vamos multiplicar à esquerda e à direita os dois membros da equação por 10. Portanto, vamos multiplicar os dois membros desta igualdade por 10. Cá está. 10 vezes. E ali dá-nos jeito de escrever a dízima na forma 0,3333. 3 pontinhos. Pronto. Terceiro lugar. Ou num terceiro passo. Vamos fazer 10x igual. E agora reparem. Vocês sabem que quando se multiplica um número qualquer por 10, ou quando se multiplica um número com uma vírgula por 10, o que é que acontece à vírgula? A vírgula desloca-se uma unidade. Está bem? Quando multiplicamos por 10, a vírgula desloca-se uma unidade. Então, 10 vezes 0,33333333, etc., é 3,3333, etc. Está bem? A vírgula andou uma casa para a direita. Está bem? Vamos diminuir isto. E agora reparem. O objetivo disto foi obter uma dízima com a mesma casa decimal, com as mesmas casas decimais que a dízima original. Está bem? Então, neste momento, podemos aqui fazer um quarto
introduzir um quarto passo. Vamos fazer 10x menos x. Ora bem, agora reparem, vamos fazer aqui à parte. 10x é o quê? 10x é 3,333, etc. X é 0,3333, etc. Vamos subtrair. Menos. Como, reparem, como a parte decimal é igual, quando fazemos a subtração, isto corta. E ficamos só com 3 menos 0. Ora, 3 menos 0 é 3. Certo? Pronto, então 10x menos x é igual a 3. E reparem, o que é que temos agora aqui? É uma equação. Isto que está aqui chama-se uma equação. Vamos resolvê-la. 10x menos x, talvez facilite vocês perceberem o seguinte. Ali assim, antes do x, não está nenhum número. Significa que é como se tivesse ali um 1, está bem? Porque 1 vezes x é x, portanto, estar lá 1 ou não estar é a mesma coisa. Mas se calhar dá jeito de pensarmos no 1 ali, está bem? Porquê? Porque 10x menos 1x é 9x. Certo? Perceberam a resolução até aqui? Finalmente, aquele 9 que multiplica pelo x no primeiro membro vai passar a dividir para o segundo membro. Isto é igual a 3 nonos. E agora vamos... Reparem que é uma fração que não é irredutível. Podemos ainda simplificá-la. Como? Bem, tanto o 3 como o 9 podem ser divididos por 3. Então vamos fazer isso. 3 a dividir por 3 dá 1. 9 a dividir por 3 dá 3. Ok. Conseguimos então converter a nossa dízima. O x, que representa a nossa fração original, é igual a 1/3. Portanto, conclusão, zero vírgula 3333, etc., é igual a 1/3. E acabamos o exercício, ou seja, conseguimos neste momento converter o 0,33333333, etc., à forma de fração. Está bem? Então, só para resumir, vamos ver o seguinte. Se o período da fração, se o período da dízima é 1, portanto, vamos aqui reduzir mais. Vamos fazer assim. Se o período da dízima é 1, vocês multiplicam por 10. Se o período da dízima for 2, repetem exatamente tudo da mesma forma, mas em vez de multiplicarem por 10 ambos os membros, multiplicam por 100. Se o período da dízima for 3, vocês fazem exatamente tudo da mesma maneira, só que multiplicam por 1000. E por aí adiante. Está bem? Pronto. No fórum que eu abri na aula, vamos discutir estes exercícios, está bem? Vamos discutir este exercício que consiste em converter dízimas à forma de fração. Pronto, leiam então as tarefas destinadas para a aula de hoje. Já sabem que o ponto 4, na página 3, apresenta também um exercício.
de conversão de uma dízima infinita periódica à forma de fração, e eu estarei no chat e no fórum para vos ajudar a perceber isto. Até lá!